Olá, meus queridinhos, meus seguidores do Cesta Básica, tudo bem? Legal! Bem louco! Nós vamos fazer alguns episódios falando a respeito de federação, tá? Vão ser episódios assim mais teóricos, mais históricos. E por que eu resolvi falar sobre federação neste momento? Em primeiro lugar, porque eu tenho a impressão de que as pessoas não entendem nada de federação, não sabem o que é. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Se você jogar federação assim no Google, eu joguei, né, óbvio, para preparar a aula, inclusive, aparece assim, federação espírita, federação de futebol, federação, não sei o que. A federação em si é um negócio que não preocupa muitas pessoas. E eu vejo que as pessoas não entendem. Por exemplo, eu tava esses dias escutando a conversa dos outros, que é um negócio que eu faço sempre. Fuxiqueira. E aí, o cara tava falando assim pra atendente, o Bolsonaro, ele é o governador dos governadores. Porque o Bolsonaro, ele é o chefe dos governadores. E aí seguia uma porção de barbaridades. E eu fiquei pensando, cara, esse cara não entende nada a respeito do que é um governador, o que é um presidente da república, do ponto de vista da federação, repartição de competências, enfim. Falei, cara, preciso fazer vídeos sobre federação. Então, é sobre isso, tá? Se prepare, que aí vem conteúdo. Sobe a vinheta. Federação. Primeira coisa que eu gostaria de conversar a respeito de federação é como surgiu a ideia da federação moderna. Porque ela surge, para mim, esse é um processo muito interessante de debates e diálogos que são realizados por algumas pessoas na imprensa de Nova York, ali no final do século XVIII. E olha que loucura isso, né? Às vezes a gente tem a impressão assim, Deus criou o mundo, né? Com separação de poderes, parlamentarismo, presidencialismo, república. E não é verdade. As pessoas criam as coisas. Isso é muito bacana a gente entender isso, porque significa que nós também podemos criar coisas, nós também podemos transformar, nós também podemos inventar novos modelos políticos, novas... Enfim, entendeu, né? Mas como é que surge a federação? Por que ela surge nesses debates lá em Nova York? Tá? Porque os Estados Unidos, né, na época, depois de serem colônias, foram 13 colônias independentes. Então, eles eram colônias britânicas, se tornaram 13 colônias independentes. Quando eles se tornaram 13 colônias independentes, eles eram 13 países pequenos, pobres, recentes, sem muita força, etc. E eles pensaram, bom, para que a gente não seja invadido, para que a gente não seja destruído nos acordos comerciais, para que a gente não se ferre, a gente precisa se unir. Então, primeiro, eles se organizaram em uma confederação. A confederação era uma união de países soberanos. Então, eram 13 países soberanos e eles se organizaram através de um tratado internacional. Qual era a ideia? Cada um no seu quadrado, cada um faz o que quiser dentro do seu território, né? 13 soberanos, todavia, entretanto, porém, havendo necessidade, vai ter uma guerra, vai ter que ter um financiamento de alguma coisa, a gente quer fazer um tratado para fazer um comércio com um determinado país, eles podem se unir através dessa confederação. O que acontecia? Acontecia que esses países eles só queriam participar, unir quando era vantajoso para eles. E quando não era vantajoso para eles, de maneira individual, eles ameaçavam sair da confederação. Então a coisa estava muito frouxa. Houve a necessidade de tornar essa união entre esses territórios mais grave, mais rígida, mais forte. E aí que surge esse debate entre ter uma confederação, que era o que existia, ou uma coisa nova, que não existia, uma federação. E essa coisa nova que não existia, essa federação, foi construída principalmente pelos argumentos que 3 pessoas, políticos da época, apresentavam nos jornais de Nova York. Esses 3 são o John Jay, o Madison, que depois viria a ser presidente da República, e o Hamilton. Então eles escreviam esses artigos e diziam mais ou menos como é que seria uma federação. E como é que seria uma federação? A federação, ela transformaria, vamos dizer, aquelas 13 colônias, que eram 13 países separados, em um país só, os Estados Unidos da América. Manteria uma certa autonomia, né, nas regiões, para que cada região pudesse se organizar, criar suas normas, gerenciar seu dinheiro, a partir das suas peculiaridades, mas traria alguns institutos, algumas coisas, principalmente a Constituição, como uma amarração, né, dessas regiões
para aquilo que interessa em âmbito internacional, principalmente para a celebração de tratados, para a defesa das fronteiras, para realização de comércio e tudo mais. O que eram essas características da federação? Eu vou deixar para falar com vocês no próximo episódio, porque eu acho que esse aqui já está se alongando. Mas eu tenho uma curiosidade para comentar com vocês ainda sobre o surgimento da federação. Depois que o Hamilton morreu, ele deixou uma carta dizendo que vários dos artigos que tinham sido publicados eram dele. E aí surgiu toda uma discussão com relação à autoria de quem seriam esses artigos. E o Hamilton, se vocês forem analisar a biografia dele, é super interessante. Vejam que, olha que loucura, ele morreu num duelo com o vice-presidente da República. Olha que loucura! Que loucura, que loucura! Enfim. Era só pra contar uma fofoca, porque teve gente dizendo aí nos comentários que eu era boa de fofoca. Então pega essa fofoca aí do Hamilton, ok? A gente fala mais sobre federação, características e etc. no próximo episódio. Espero que tenha ficado claro que a federação surge ali no final do século XVIII, nos Estados Unidos, depois que a confederação tinha dado errado, e que a ideia é conseguir manter um governo democrático dentro de um país com vasto território e peculiaridades, diferenças entre as suas regiões. Tudo bem? E esse episódio teve muito de história, então eu pedi a ajuda do meu queridíssimo Rui Bittencourt, que é um historiador, jurista maravilhoso, e ele disse que tá tudo certinho, mas que a gente podia ter falado sobre William Penn. Então, se você se interessou pelo assunto, se você quer saber mais, procura aí, ok? Fica a dica. Beijo, obrigada!